O amor de Deus é incondicional. Deus nos fez justos em Cristo. A sua palavra é a verdade e o alimento. A sua graça é abundante para todos aqueles que não merecem. Aleluia! Muito bom dia para você, que a graça abundante de Jesus e a paz perfeita esteja sobre o seu coração, amém? Hoje você vai receber uma palavra poderosa, eu sinto que o Espírito Santo vai abrir os seus olhos, uma revelação vai vir sobre você e você vai receber uma revelação direto do trono e sua vida espiritual nunca mais será a mesma. A partir do momento que nós entendemos essa palavra que eu vou ministrar hoje, que está no meu coração, porque quando mais o mundo caminha cada vez mais para o fim, ali para o arrebatamento e tudo mais, nós vemos que as pessoas começam a ter muitas dúvidas, a abandonar a fé, a duvidar da existência de Deus e principalmente questionar se Jesus é bom. Se Jesus é bom, por que está acontecendo esse tanto de coisa? Se Jesus é bom, por que acontecem essas pandemias, essas coisas? E aí então nós chegamos a um questionamento. E hoje eu quero falar ao seu coração que Jesus é bom. Aleluia! Jesus é bom. E nós vamos então aprender especificamente o que é isso e por que a palavra, vamos entender na palavra, onde mostra de fato que Jesus é bom. Eu sei que pode ter acontecido coisas no nosso passado, né, de ser talvez abusado sexualmente ou coisas terem acontecido conosco, a morte de um ente querido, o abandono de um pai ou coisas do tipo, que nos faz questionar. Se Jesus é bom, por que isso tudo acontece? Se Jesus existe, se Jesus é bom, por que nós temos esse tanto de coisa? E eu quero acalmar o seu coração e te trazer uma palavra para isso. Talvez você está passando por uma fase, inclusive, que você questiona. Talvez você não tenha coragem de falar direto isso para Deus, mas no seu inconsciente, até mesmo em você mesmo questiona isso. Por que a minha vida financeira não rompe? Por que a minha igreja não cresce? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Se Jesus é bom, por que algumas coisas estão paradas há anos na minha vida? E hoje, especificamente, essa palavra é para você. Eu quero te mostrar a grandeza, a bondade e o poder de Deus sobre a nossa vida. Eu tenho certeza que hoje o alimento não é um alimento comum que você vai receber. É um alimento poderoso que vai mudar o seu nível de espiritualidade e de entendimento do próprio Deus. Amém? Nós temos que entender que o nosso alvo na vida cristã e nosso alvo com Deus é cada dia mais crescer em conhecimento em Jesus. Quanto mais eu conheço a Jesus, mais vida de vitória eu vou ter. A minha vida de vitória não são quantas guerras eu tenho que vencer, mas quanto mais eu conheço a Jesus. Todos nós temos guerra, todos nós temos aflições, desânimos, acusação, condenação, todos nós sofremos algum tipo ali de ataque maligno, né, na nossa mente. Mas quanto mais conhecemos a Jesus, mais o mal se dissipa de nós. Eu sei que muitas pessoas querem fugir do diabo, mas a Bíblia diz que ele é que fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? E algumas pessoas me perguntaram, Roger, mas você sempre vai pregar sobre a graça? Não tem outro assunto mais legal, ou mais importante, ou alguma coisa que se deve pregar, a não ser somente da graça? Mas, meu querido, o próprio Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 2, vamos ler o que ele diz? Ele fala o seguinte, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Aleluia! Essa deve ser a nossa pregação diária. A nossa pregação diária sempre deve ser, sim, a graça de Deus. Nós não devemos ter outra pregação, porque Paulo mesmo diz, eu decidi saber entre vós nada mais a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Nós temos que pregar esse favor imerecido, porque a graça é Deus dando tudo para quem não merece nada.
É Deus fazendo para aqueles que não mereciam nada. É Deus sendo bom e estendendo a sua mão para aqueles que não mereciam nada. Então sim, é importante que todos os domingos, todos os nossos encontros, nós recebemos uma palavra sobre a graça de Deus. A graça de Deus ela é um assunto tão profundo e muito mais do que isso, tão sério e tão sobrenatural, que um dia que você perde um culto ou uma reunião, você pode decair da graça, você pode esquecer. Porque a nossa carne, ela tende sempre para a lei. A nossa carne, ela sempre tende ali para as coisas más e também para a lei. Nós queremos ser bom ao nosso próprio esforço, nós queremos ser merecedores do sucesso, do dinheiro, da posição, da glória, da honra, do respeito. E a nossa carne sempre vai nos tender para a lei. A nossa carne não contribui para o entendimento da graça. A graça é um assunto espiritual que deve ser entendido no espírito. Por isso que toda vez que reunimos, devemos falar novamente e novamente sobre a graça de Deus. Porque a graça de Deus também não é uma doutrina. A graça de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. Então toda vez que nós falamos sobre a graça, nós estamos falando a verdade de uma pessoa. E lá no capítulo 17, no verso 3, lá em João, diz o seguinte, e vamos ler? E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna então? Que te conheçam, né, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, meu querido, você que quer viver a eternidade com Deus, a eternidade começa hoje. Quando? Quando conhecemos a Jesus. Presta atenção nisso, nós podemos desfrutar das riquezas da eternidade hoje. Como, Roger? A partir do momento que eu conheço a Jesus. Quanto mais eu conhecer Jesus, focar os meus olhos nele, eu não posso, mas ele pode. Eu não sou, mas ele é. Eu não consigo, mas ele consegue. Quanto mais conhecemos a Jesus e focamos os olhos em Jesus, mas nós vamos desfrutar de uma vida vitoriosa e experimentaremos já um pouco da eternidade. Porque a eternidade é essa, é conhecer a Jesus. Por isso que todo culto, se o seu pastor ou o seu líder prega palavras muito duras, eles querem apenas gerar um culto impactante, pessoas na frente chorando. Aí eles acreditam, se tiver um monte de gente na frente ajoelhada e chorando, esse culto foi avivado. Meu querido, culto avivado não é gente chorando. Culto avivado é quando saem pessoas apaixonadas em Jesus. É quando sai culto avivado, é quando as pessoas saem leves. É quando as pessoas saem gratas pelo que Deus fez por elas. Um culto avivado é quando as pessoas saem para casa e falam, caramba, esse Deus é muito bom. Cara, eu quero conhecer mais Deus, eu quero me envolver mais Deus. Eu quero aprender mais sobre Jesus. Esse culto sim é avivado. Culto avivado não é só o povo chorando. Porque muitas vezes pessoas podem chorar apenas da emoção. Apenas porque aquelas palavras condenou aquela pessoa e aí então ela chorou. Porque ela sabe o tanto de erro que tem na vida dela. Mas, meu querido, culto avivado é quando você fala do perdão de Deus. A primeira vez no Novo Testamento, lá em Atos, quando os primeiros gentios foram batizados no Espírito Santo, Pedro pregou para eles. Interessante, foi lá na casa de Cornélio, e a Bíblia diz que Pedro pregou para Cornélio e a sua família? Pedro pregou sobre o perdão de pecados. Você quer um culto avivado? Você quer uma reunião avivada? Chega para as pessoas e contam da graça de Deus, contando para elas que os pecados delas estão perdoados. Conta para elas que Jesus morreu por cada um dos pecados dela, passado, presente e futuro. Culto avivado é quando você tira o peso das pessoas, é quando você tira o jugo das pessoas, é quando você faz a vida das pessoas ser mais saborosa, ser leve. É quando você faz da vida das pessoas elas quererem reinar em vida e desfrutar da vida. Esse é o culto avivado. Aleluia! Que você entenda isso, e esse daqui é meu papel, como seu amigo, seu irmão mais velho, seu pastor. Eu quero estar aqui para te ensinar sobre isso. A cada culto que nós reunimos, eu quero que de fato Jesus abra os seus olhos e que você possa conhecer cada vez mais Ele. Amém? Esse é o meu alvo a cada momento, a cada culto que eu venho para cá. Que você possa de fato conhecer Jesus. É interessante porque quanto mais nós pregamos sobre a graça, muitas pessoas acham que a vida delas vão apenas melhorar. Não, a vida com Deus não é uma vida melhorada. A vida com Deus não é uma vida chata, não é uma vida difícil, ou até mesmo uma vida impossível. A vida com Deus, na verdade, é uma vida impossível.
Por isso que ele envia o Espírito Santo para nós, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo em nós possa realizar todas as coisas. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção nisso que eu vou te falar. A vida com Deus é impossível andar com Deus, é impossível amar a Deus, é impossível ser homem e mulher de Deus, é impossível. Por isso que ele nos envia o seu Espírito, para que ele, habitando dentro de nós, possa realizar em nós tudo aquilo que ele deseja. Amém? Por isso que o homem e a mulher de Deus, ele não está preocupado com regras, com valores, com princípio em primeira mão. O homem de Deus está preocupado em ser cheio do Espírito Santo. Eu sei que os coaches querem pegar princípios, regras, leis, passos, mas Deus quer dar o Espírito Santo para você. Deus quer que você seja cheio da vida e cheio do Espírito Santo. Não tem segredo na vida cristã, meu querido. Não tem segredo da vida cristã, é ser cheio do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos enviado para nos guiar, para nos consolar, para vencer o pecado por nós. Nós, na nossa força própria, não conseguimos vencer o pecado. O pecado sempre será mais forte do que nós. A carne sempre será mais forte do que nós. Por isso, nós precisamos de alguma coisa para vencer a carne, o pecado e as tentações do mundo. E acredite, isso não é a sua vontade. A sua vontade não te levará a vencer o pecado. A sua vontade não te levará a vencer o mundo. A sua vontade não te levará a vencer a carne. O que te leva a vencer tudo isso é entender o quanto Deus o ama e quanto mais você é cheio do Espírito Santo, mais você vai vencer isso. Amém? Por isso que algumas pessoas, muitas vezes, elas cansam. Elas falam comigo, Roger, eu estou cansado de andar com Deus, esse negócio é muito cansativo. Por quê? Porque normalmente ela está fazendo na carne, ela está fazendo no braço dela. Ela não descansa em Deus. Senhor, eu não dou conta de vencer esse pecado, eu não dou conta de vencer esse problema meu financeiro, mas me ajuda. Ela então busca sabedoria. Amém? Eu sei que muitas pessoas, elas falam, eu dependo de Deus. Mas toda dependência de Deus é equivalente ao tanto que você busca. Depender de Deus não é só ficar falando eu dependo de Deus, eu dependo de Deus, eu dependo de Deus. Depender de Deus é o quanto você busca de Deus. É o quanto, se eu dependo de Deus, significa que eu estou buscando a Deus, que eu estou buscando aprender sobre Jesus, que eu estou buscando ler a palavra, que eu estou buscando ser cheio do Espírito Santo. Dependência de Deus é igual ao quanto eu busco das coisas de Deus, ao quanto eu busco entender sobre Jesus, conhecer a Jesus. Depender de Deus não é ficar dormindo dentro de casa. Depender de Deus é buscar conhecer Jesus. E Jesus vai realizar em mim tudo aquilo que Ele quer e que Ele precisa. Aleluia! Essa é a verdade. Não deixe as pessoas te enganar, que o Evangelho é um monte de regras, que o Evangelho é um monte de lei, que a vida cristã é enjoada. Não, não é. É só enjoada quando você tenta fazer isso tudo na força própria. E acredite, meu querido, Jesus é bom. E Ele quer mudar e transformar completamente a sua vida. E Ele quer fazer da sua vida uma nova criatura. Ele não quer dar uma melhorada na sua vida. Ele quer fazer a sua vida uma nova criatura. Aleluia! Olha, deixa eu te falar. Nós somos salvos pela fé. Quando cremos em Jesus, nós somos salvos pela fé. Mas nós somos cheios do Espírito Santo pela decisão. Eu preciso todos os dias decidir ser cheio do Espírito Santo. Eu sou salvo porque eu creio em Jesus, pela fé, a fé que me foi concedida. Mas eu consigo viver a minha vida vitoriosa em Deus a partir do momento que eu decido ser cheio do Espírito Santo. Por isso, não negocie o padrão do Novo Testamento. O Novo Testamento é conhecer Jesus cada dia mais e ser cheio do Espírito Santo. Pronto, esse é o padrão. Esse é o padrão do Novo Testamento. Aleluia! E hoje eu quero te chamar a atenção para isso, para te mostrar o tanto de coisas na palavra de Deus que mostra a bondade de Deus, que mostra Deus sendo bom demais com todos nós. Amém? Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 9 e 10, nós temos uma história. A Bíblia diz que tinha um rei chamado o rei Sisaque. E Sisaque, ele era um rei ali do Egito. E na época, quem estava reinando em Israel era Roboão, que era filho de Salomão. E a Bíblia diz então que o rei Sisaque, que era um rei egípcio, do Egito, ele invade então ali em Israel
E a Bíblia diz que ele invade ali o templo e leva todos os utensílios do templo. E a Bíblia também diz que ele leva os escudos de ouro. Interessante, porque nada na Bíblia está ali à toa. A Bíblia diz que Sisaque leva os escudos de ouro. Vamos ler essa parte? Vamos lá, 2 Coríntios 12, 9 ao 10. Diz o seguinte: subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E aí, então, o rei Sisaque leva ali, né, todos os escudos de ouro e todos os utensílios do rei, do templo. E interessante que a Bíblia diz que Roboão pegou e mandou construir escudos de bronze. E falou, olha, no lugar do escudo de ouro, coloca ali o escudo de bronze. E se você observar, o bronze bem polido, ele fica parecendo ouro. Ou seja, Roboão estava preocupado com a aparência e não com a essência. Tiraram ali os escudos de ouro. O ouro ali aponta para a graça, para a divindade, para as coisas de Deus. Ou seja, o inimigo entrou na casa e hoje muitas vezes o diabo está conseguindo entrar nas igrejas. E está tirando de lá o escudo de ouro, que é o assunto principal, que é Jesus e a sua graça. E eles tiram isso, e aí então os pastores ou líderes espirituais, como Roboão, não importam com isso e colocam então um monte de escudo de bronze. E nós sabemos que o bronze muitas vezes aponta para a condenação. Ou seja, Roboão não importa com a essência, mas sim com a aparência. E ele então sai do ministério da graça para começar o ministério da condenação. Quantas igrejas hoje estão fazendo esse ministério, condenando as pessoas? Essa semana mesmo eu li uma notícia que a Jojo Todinho, uma pessoa famosa, que inclusive é uma conhecida minha, ela falou em entrevista que ela saiu da igreja evangélica que ela estava indo. Porque ela falou, olha, eu estou indo para a igreja, mas eu continuo indo nas festas, nas coisas, mas as pessoas ficam me acusando, me condenando. Eu não quero ir para um lugar onde eu sou acusada, onde eu sou condenada. E as pessoas, elas acham que elas vão mudar as outras condenando, colocando escudos de bronze sobre elas. Mas essa não é a realidade. Nós temos que ser pessoas que colocam escudo de ouro. Pararmos de importar com a aparência. E, de fato, pregarmos a essência das pessoas. Pregarmos a Jesus e esse crucificado e ressuscitado entre os mortos. Aleluia! Que no seu templo, que na sua igreja, tenha lá escudos de ouro. Para que as pessoas que chegarem lá possam entender que elas são perdoadas. E que mesmo que elas tropeçam ou caiam, o Senhor está sempre de portas abertas para levantar elas e fazer um novo caminho sobre a vida delas. Esse deve ser o nosso coração. Esse deve ser a maneira de nós posicionarmos como liderança. Meu querido, eu vou te falar uma coisa. Quando você remove o escudo do ouro, que é a graça, você só vai ter escudo de bronze, que é a condenação. Uma igreja, ou ela tem escudo de ouro, ou ela tem escudo de bronze nas suas paredes. Entende? E eu vou te falar, quando remove a graça, a libertinagem também toma conta. Quando você remove a graça de uma igreja ou do povo, a libertinagem vai tomar conta. Porque o único antídoto para a libertinagem é a graça, não é a lei. Porque a Bíblia diz que a lei excita o pecado. Se eu te falar para você não pensar agora em uma banana, você vai pensar numa banana. Por quê? Porque a lei excita ao pecado, ela leva a pecar. Então o que não faz, Jorge? A minha vida não ser uma vida de pecado? A graça. É entender que Deus faz por mim, Deus faz através de mim, que o Espírito Santo pode vencer por mim. E que se eu ainda estou caindo direto naquele pecado, é porque eu ainda estou tentando vencer na força própria. E aí eu preciso então descansar em Deus, ser cheio do Espírito Santo. E Ele, através de mim, vai vencer o pecado. Essa é a vida com Deus. Aleluia! Essa é a vida que Deus espera. Por isso, não ache que você vai acabar com a libertinagem na sua igreja, no seu ministério, colocando leis. Não pode, não pinta, não borda, não faça, não trema, não abrace, não beije. Não, meu querido, porque a lei leva ao pecado.
A lei, diz a Bíblia, excita para o pecado. Mas é a graça. Por isso que Paulo fala, aquele que está debaixo da graça, ele não vive na prática do pecado. Aleluia! Quanto mais nós conhecemos a graça, mais do pecado nós vamos deixar. Mais daqueles pecados corriqueiros, mais daqueles pecados diários, ou aqueles pecados de estimação, nós vamos deixar. Mas não por causa do medo da condenação, mas por conhecermos a graça de Deus. Aleluia! Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos sobre isso. E interessante porque as pessoas que me conhecem sabem o tanto que eu valorizo os princípios da hermenêutica. A hermenêutica é para você aprender a interpretar a Bíblia. Imagina se todo mundo fosse interpretar da maneira que ele quisesse. Mas existe, né, até uma matéria de muitos seminários e tudo mais que chama hermenêutica, que é o princípio da interpretação. Te ajuda a interpretar a Bíblia. E um desses princípios que eu mais gosto é o princípio da primeira menção. Que significa que a primeira vez que algo foi mencionado, ela vai ser uma semente para que toda vez que ela for mencionada, esteja coligado a essa primeira menção. E é interessante porque lá em Gênesis capítulo 3, verso 1, nós temos a primeira menção da primeira tentação do diabo sobre o homem. Vamos ler lá então? Ele diz o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Olha só, olha que audácia do diabo. Olha, essa foi a primeira tentação do diabo e a primeira mentira do diabo. Olha o que ele falou ali para Eva. Mas Deus não falou, na verdade, que vocês não podem comer de todo o jardim? Não foi isso que Deus falou? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, o que o diabo estava colocando ali na cabeça de Eva? Deus, ele te limita, né, Eva? Deus não é muito bom. Deus, o diabo quis pintar ali um Deus avarento, um Deus que não é generoso, um Deus que não é bom. Eva, não foi assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do campo, do jardim? Eva, parece que Deus está te limitando, né? Parece que Deus está escondendo algo de vocês. Parece que Deus tem algo que Ele não quer que vocês tocam. Parece que Deus, Ele não é tão bom com vocês. Porque Deus vai esconder algo de vocês. Porque se Deus fosse tão bom com vocês, Ele seria ilimitado. Então, Eva, começa a pensar aí mesmo se Deus é bom, como Ele diz que Ele é. Então, a primeira dúvida que o diabo colocou na cabeça de Eva foi exatamente sobre a bondade de Deus. E essa mesma estratégia o diabo usa até hoje. Ele quer provar para você que Deus não é bom. Ele quer fazer você cair nesse engano. Que se Deus fosse bom, por que você foi abusado sexualmente? Se Deus fosse bom, por que você desviou? Se Deus fosse bom, por que você ainda tem tanta tentação, por exemplo, com, pornografia, com drogas, com bebidas? Se Deus é bom, por que não te colocou numa família onde o pai já era um pastor e a mulher já era uma mulher de Deus? Se Deus é bom, por que Deus não te deu saúde e condição financeira para tudo mais? Então, da mesma forma que o diabo quis mentir para Eva, o diabo também quer mentir para mim e para você. Colocando sempre em xeque a nossa mentalidade sobre a bondade de Deus. Colocando sempre em xeque se de fato Deus é tão bom como Ele diz que Ele é. Pô, se Deus é tão bom, por que as coisas não acontecem na nossa vida? E foi assim que ele quis enganar Eva. E foi assim que ele enganou Eva. Colocando na cabeça de Eva que Deus era um Deus avarento. Que Deus era um Deus não tão bom. Que Deus era um Deus que limita. Que Deus escondia coisas deles. Mas nós sabemos que essa não é a realidade. É interessante, num capítulo antes, lá em Gênesis, capítulo 2, no verso 16, nós vemos a primeira coisa que Deus falou para o homem. E nesse momento, Eva nem tinha sido criada. Eva vai ser criada depois. Mas foi a primeira palavra que Deus falou para o homem. Vamos ver o que está escrito? E o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem. Olha só o que Deus falou para o homem. De toda árvore, de que, irmãos? Toda árvore do jardim comerás livremente. Aleluia. Olha o que o Senhor quis falar ali. Olha o que o Senhor falou para Adão. Adão, presta atenção, é a primeira vez que Deus vai falar para o homem. É a primeira palavra que Deus se dirige ao homem. E ele vira para Adão e falou, Adão, é o seguinte,
Está liberado, Adão, pode comer de todo o jardim. Presta atenção. Adão, você pode comer, você pode acessar todo o jardim. Comerás livremente. Deus falou, comerás livremente. O diabo falou, ele não te limitou? Não tem árvores que são guardadas ali? Ou seja, o diabo ele quis, de fato, mudar o caráter de Deus. Mudar aquilo que Deus na essência é, que é bom. E é interessante porque o Senhor ali quando fala isso, comerás livremente, ele está mostrando provisão e abundância sobre um casal. Eu não sei se você entendeu isso quando o Senhor falou. Imagina se pega você, coloca ali no McDonald's, sei lá, ali no McDonald's, e vira para você e fala o seguinte, olha, você pode comer livremente. Quando eu era criança, era a frase que eu queria mais ouvir. Você pode ir nesse brinquedo e brincar livremente. Você pode ir agora nessa loja aqui de brinquedo e pegar livremente o quanto brinquedo você quiser. Você sabe, o coração de Deus, o coração do Pai é comerás livremente. Porque nos fala de abundância sobre o casal. Nos fala que Deus é um Deus abundante. Ele não limitou o homem. Ele não colocou limites. Ele não pondurou, ele não guardou coisas só para ele. Ao contrário, ele liberou Adão e Eva comer livremente. Aleluia! Porque o nosso Deus é bom. Porque tudo que ele faz para nós, ele quer nos dar em abundância. Tudo que Deus faz para nós, ele quer nos dar em abundância. Deus não é o Deus mesquinho, Deus das pequenas coisas, Deus das coisinhas de menor valor. Deus é o Deus que quer dar para você grandes coisas. Por isso ele chega para você hoje e fala, comerás livremente. Você pode comer livremente. Eu vou te falar, meu querido, assim como o diabo mentiu para Adão e Eva, assim também ele mente para nós hoje. Falando que Deus quer que o pastor prospere e você não. Talvez Deus quer, né, que você ainda passe um tempo mal, porque existem ainda muitos pecados não resolvidos. Então, Deus vai prosperar os outros, mas não você. Deus vai de fato prosperar a empresa dos outros, mas não a sua. E quantas vezes nós caímos nessa comparação de acreditar que Deus pode e quer abençoar os outros, mas não a nós. Porque nós não temos, porque nós não merecemos, porque nós nem somos tão santos assim, porque nós nem somos tão bons assim, crentes, super crentes. Então nós acreditamos que Deus pode ser bom com os outros, mas não com a gente. Deus pode prosperar a empresa do outro. Deus pode dar saúde para o filho do outro. Deus pode dar provisão para o casamento do outro, mas não para mim. E aí muitas vezes nós estamos exatamente acreditando nessa mentira do diabo, de que Deus faz para os outros, mas não para nós. E a primeira coisa que Deus falou para o homem foi, comerás livremente. Você tem noção do que é Deus falar livremente para o homem? É como eu disse, é a mesma coisa de você chegar no McDonald's e falar para uma criança, você pode comer livremente quantas batatas, o quanto sanduíche, o quanto sobremesa você quiser. Imagina como que vai ficar aquela criança. Aquela criança vai ficar doida ali. Por quê? Porque ela recebeu um comunicado do Pai. Você pode comer livremente. Esse é o coração do nosso Deus. Você pode viver a sua vida livremente. Você pode prosperar livremente. Você pode avançar o seu ministério, a sua empresa, a sua igreja livremente. Não tem limites para um Deus grandioso e tão bom como o nosso. Aleluia! O diabo quer limitar, mas ele não vai conseguir, porque você hoje está entendendo isso. O diabo ele quer falar, né, para você que Deus não é generoso. Que Deus, na verdade, você tem que lutar. Você tem que lutar, e aí quando você luta então sozinho, aí Deus vai fazer. Alguns até colocam aquele versículo, né? Que não existe, mas eles acreditam que existe. Faça a tua parte e Deus fará dele. Meu querido, a nossa parte é pedir e descansar. E a parte de Deus é fazer. Porque mesmo quando estamos parados, Deus pode mover a nosso favor. Mesmo quando estamos parados, Deus pode estar fazendo ao nosso favor. Aleluia, porque o Senhor é bom. O diabo quer colocar um Deus avarento. O diabo quer colocar um Deus que não seja gracioso. Mas o coração de Deus é grande. E Ele quer dar grandes coisas para os seus filhos. O que você precisa hoje? O que você quer hoje? Seja sincero, você quer pagar suas dívidas? Você quer viajar para os Estados Unidos? O que você quer hoje? Quais são os seus desejos? Peça a Deus. Peça ao Senhor. Não tenha receio.
É interessante, eu estava observando isso, é que os 10 mandamentos que tem ali em Moisés, não tem nenhum dos 10 mandamentos tem um mandamento de orar. Orarás ao Senhor teu Deus. Por que não tem nos 10 mandamentos orar? Porque orar só pode no tempo da graça. Tá me ouvindo? Porque orar é acreditar na bondade de Deus. Porque os 10 mandamentos falam do esforço humano. Os 10 mandamentos falam do homem fazendo para Deus. O homem tentando conquistar o favor de Deus. O homem tentando as bênçãos de Deus. E por isso que nos 10 mandamentos não tem orarás ao Senhor teu Deus. Mas na graça tem. Interessante que no livro de Lucas, onde Jesus é encontrado ali, tipificado como homem, é o livro onde mostra que mais Jesus ora. Por quê? Porque nós como homens também devemos ter a nossa vida de oração. Devemos orar ao Senhor, depender dele. Não é à toa que Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. Talvez a gente pense que sem mim nada podeis fazer é só coisas grandes, né? Então, ser bilionário, multiplicar em 10 vezes, isso é muito difícil. Isso daí eu não dou conta. Mas as coisas pequenas eu posso. E então nós acreditamos que as pequenininhas nós conseguimos. Mas Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. Isso inclui as menores e as maiores coisas. Aleluia! Por isso, meu querido, quando você ora, você está vivendo da graça. Quando você ora, você confia na graça. Quando você vai em oração, você está desfrutando da graça de Deus. Amém? Por quê? Porque quando você está indo orar, você está confiando apenas e simplesmente na bondade e no amor de Deus sobre você. Quando você vai orar, você está falando, olha, eu estou aqui gastando meu tempo porque eu sei que Ele pode me abençoar. Eu sei que Ele quer me abençoar. Eu sei que Ele ama me abençoar. Por isso que só ora quem vive na graça. Quem não vive na graça e vive na lei, acha difícil orar. Quem não vive na graça e vive na lei, carrega a oração como um grande fardo. Mas quem entende que a oração é graça, ele vai orar todos os dias, porque ele entende que Deus vai fazer através da oração dele. Uma vez mesmo eu ouvi de um grande homem de Deus ali do exterior que ele fala que Deus não faz nada na terra sem antes alguém orar por isso. Então, se você quer que algo aconteça na sua vida, na sua igreja, na sua empresa, na sua família, ore por isso. Ore por isso. Porque quando você ora, você está honrando a Jesus e você está acreditando nessa graça. Senhor, eu estou aqui gastando meu tempo orando porque eu de mim mesmo, eu não posso conquistar as suas bênçãos. Então, eu estou abrindo mão do meu esforço próprio. Estou vindo aqui confiando somente no Senhor. A oração é, Senhor, eu estou abrindo mão de conquistar as tuas bênçãos. E estou vindo aqui para te pedir as tuas bênçãos. Você tem coragem de pedir? Para de querer conquistar, apenas peça. O que você quer? Peça ao Senhor. Você quer um filho? Peça ao Senhor. Você quer mudar de cidade, mudar de emprego, multiplicar a sua empresa, uma direção? Peça ao Senhor. Quando você pede, você honra a Jesus. Aleluia. Eu vou te falar, eu não sei o que você quer pedir para Deus, mas uma coisa eu te garanto, Deus tem todo o poder e toda a influência que você precisa. Se você precisa colocar ali aquilo que você faz no governo, no SUS, no Serasa, sei lá, em qual lugar, em qual movimento você quer colocar a sua empresa ou algo sobre a sua vida, eu vou te falar, ore a Deus, porque Deus ele tem todo o poder e toda a influência. E Ele pode colocar você, sua empresa e o seu negócio em qualquer lugar. Aleluia. E é interessante aqui, aquilo que você pede para Deus, Deus ouve e nos dá muito mais daquilo que nós pedimos. Porque Deus quer nos dar graciosamente. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus não é bom quando eu sou bom, porque nós não somos bons. Deus é bom porque Ele é bom. Tá me ouvindo? Deus não é bom comigo quando eu sou fiel. Deus não é bom comigo quando eu faço boas coisas. Deus não é bom comigo quando eu cumpro todas as regras evangélicas que eu tenho que fazer. Deus é bom porque Ele é bom. E, inclusive, é a bondade dEle que me faz ser bom também. É a bondade dEle que nos leva ao verdadeiro arrependimento. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3,
Verso 13. 2 Timóteo 2,13, ele diz o seguinte: se formos infiéis, ele permanecerá. Ou seja, ele permanece fiel. De maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E lá no Salmo 119, verso 68. Salmo 119, verso 68. Ele diz o seguinte: tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Aleluia. Mesmo quando somos maus, o Senhor é bom para conosco. Mesmo quando erramos, tropeçamos, desanimamos, o Senhor é bom para conosco. Porque Deus quer que recebamos todas as coisas dele livremente. Livremente. Aleluia. Lá em Lucas, eu estava observando isso e me deixou um pouco pensativo. Lá em Lucas 13, verso 10 ao 14. Vamos ler? Lucas 13, verso 10 ao 14. Diz o seguinte: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Verso 13, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Verso 14, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, olha só o que esse líder da sinagoga vai falar. 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para seres curados, e não no sábado. Olha só, nós vemos aqui um grande equívoco do líder religioso. A Bíblia diz ali que aquela mulher estava encurvada 18 anos. E Jesus, vendo ela, falou, mulher, você está curada? Endireita-se. E aí o líder, ou seja, o pastor daquela igreja, virou para ele e falou o quê? O líder religioso, olha, não é lícito curar no sábado, não. Tem 6 dias para essa mulher vir trabalhar para a cura dela. E ela não vê, ela quer ser curada agora. Em outras palavras, qual que foi o grande erro do líder religioso? Presta atenção nisso. Foi achar que para ser curado, para aquela mulher ser curada, ela precisa trabalhar com Deus. Está me ouvindo? Aquele líder religioso virou para aquela mulher e virou para Jesus e falou, não, ela tem 6 dias para vir aqui trabalhar. Por que ela não trabalha para ser curada? Porque as pessoas, elas acreditam que nós temos que fazer alguma coisa para Deus fazer para nós. Está me ouvindo? As pessoas não conseguem acreditar que Deus pode nos dar, apesar de nós. Algumas pessoas não acreditam que Deus possa nos dar além do que nós fazemos para Deus. E foi assim também do líder dessa sinagoga. Ele virou para a mulher e achou que aquela mulher teria que trabalhar para a cura dela. Quantas pessoas hoje, elas acham que elas têm que fazer alguma coisa para Deus abençoar elas? Quantos acreditam que eles têm que largar a pornografia, têm que dar dízimo durante um ano, tem que resolver um monte, tem que terminar as dívidas dele, tem que resolver um monte de coisas. Aí sim Deus vai abençoar eles. Quantas pessoas acham que a bênção de Deus equivale ao quanto menos problema eu tenho na minha vida? E então eles acreditam que eu tenho que trabalhar com Deus para Deus me abençoar. Eu tenho que ter fé, eu tenho que declarar todo dia, aí sim a minha cura vem. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma amiga da minha avó. E ela estava com câncer. Eu virei para ela e simplesmente eu perguntei, você crê que Jesus pode te curar? Ela falou para mim, eu creio. Falei, então pronto. Então eu vou orar por você e você vai receber sua cura agora. Ela virou e falou assim, mas é só orar? Só isso? Não precisa fazer mais nada? Eu falei para ela, não, é só isso. Por quê? Porque na cabeça dela, e talvez na cabeça de muitas pessoas, eu preciso fazer algumas coisas para Deus, para chamar a atenção de Deus, e aí sim Deus me abençoar. Elas não acreditam que Deus pode abençoar apenas porque Ele é bom, que Deus pode abençoar apenas porque Ele quer abençoar, porque Deus pode abençoar porque Ele é bom o suficiente para não depender de nenhuma atitude sua para te abençoar. Essa é a bondade de Deus. A bondade do homem, muitas vezes, tem a ver com a bondade do outro sobre ele.
Então, se alguém é bom para comigo, eu sou bom para com ela. Algumas pessoas mesmo até dizem, eu vivo o princípio do espelho. Assim como a pessoa é comigo, eu vou ser com ela. Ainda bem que Deus não é de jeito com a gente. Ainda bem que Deus não lida conosco dessa mesma forma. Porque o Senhor é bom, independente se nós somos ou não. Independente se somos fiéis ou não. A sua fidelidade não muda a Deus. Tá me ouvindo? A sua fidelidade não faz Deus ser pior ou melhor que você. Deus é bom, independente de você. Porque Ele não pode negar a si mesmo. E Jesus é bom. Aleluia! Jesus é bom. Lá em Romanos capítulo 8, verso 32, a Bíblia nos diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meu querido, se Deus nos deu Jesus, que era a coisa mais importante para ele, que era seu filho unigênito, ele não vai nos dar graciosamente todas as coisas? Interessante. Coloca novamente o versículo para mim. Olha só o que a Bíblia diz ali, ó. Não nos dará, como irmãos? Graciosamente. O quê? O que Deus vai me dar através da graça? Todas as coisas. Tudo o que Deus te dá é pela graça dele. Deus não abençoa ninguém por merecimento. Porque quando você quer ser abençoado por merecimento, você cai na lei. E a Bíblia diz, então, quando você vive na lei, você perde o favor de Deus. Tudo que Deus te deu por causa da graça dele. Por isso que não tem motivo mais para a gente idolatrar ninguém. Porque se o seu vizinho está ganhando muito, acredite, não é porque ele pode ou ele tem, simplesmente porque ele acredita na graça de Deus. Por isso, para aqueles que acreditam na graça, não existe espaço para idolatria. Eu não posso idolatrar. A idolatria é para quem acredita na lei. Ele é bom, por isso ele tem. A graça ninguém é bom, mas Deus é bom o suficiente para dar em abundância para todo mundo. Aleluia! Se ele não poupou o seu próprio filho, ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Interessante que a Bíblia não fala que vai ser algumas coisas, mas serão todas as coisas. E lá em Israel, nós temos o muro lá, né? O muro onde os judeus até hoje fazem aquelas orações. E muitas vezes eles vão para ali e passam, às vezes, né, o dia ali orando naqueles muros. Porque eles acreditam, de fato, que aquele muro Deus ouve. E interessante é que o muro onde os judeus oram, ele foi um muro construído pelo templo de Salomão, na época que fizeram o templo de Salomão. E até hoje tem essa única parede, que mesmo quando o templo foi destruído, essa parede não foi destruída. E aí a Bíblia, eles acreditam que como Salomão pediu para Deus ouvir ele naquele lugar, até hoje Deus ouve os judeus naquele lugar. Por isso que eles oram sempre naquele lugar, porque eles acreditam que aquele lugar é o lugar onde Deus ouve. Só que para nós do Novo Testamento, nós sabemos que Deus nos ouve em qualquer lugar e a qualquer momento. Nós temos hoje acesso ao Pai por causa do sangue de Jesus. Aí nós podemos acessar ao Pai. Mas interessante é que Salomão, ele fez esse pedido. Vamos ler lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 27 ao 30. Nós vamos ver quando Salomão, ele tem uma conversa com Deus e ele pede isso para Deus. Vamos ler? Diz o seguinte, verso 27, exatamente. Mas de fato, 1 Reis 8, 27 ao 30. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, aí ele fala, olha só, atenta, pois, para a oração do teu servo. Salomão que está falando. Ou seja, atenta para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre essa casa, sobre esse lugar, da qual dissestes, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Verso 30. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do povo de Israel, quando orarem neste lugar, ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Interessante, porque Salomão pediu para o Senhor que o Senhor tivesse sobre aquele lugar
olhos abertos e ouvidos atentos. Salomão orou falando o seguinte: Senhor, neste lugar, faz este lugar um lugar onde o Senhor tem olhos abertos e ouvidos atentos para nós. Que o Senhor tenha olhos abertos e ouvidos atentos neste lugar. Aí vamos ver o que Deus responde para Salomão? Lá em 1 Reis, verso 9, 2 e 3. Vamos ver, olha o que Deus responde para Salomão. E o Senhor tornou a aparecer-lhe, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse, olha só o que Deus vai dizer para ele: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Aleluia! Olha, volta de novo esse versículo. Presta atenção na resposta do Senhor para ele. Olha só, ouvi tua oração. Em outras palavras, estou aqui, ouvidos atentos. E a tua súplica que fizeste perante a mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de ali pôr o meu nome para sempre. Ou seja, colocar o nome, os meus olhos e o meu coração. Presta atenção, olha aqui para mim. Salomão pede para Deus: Senhor, eu queria que o Senhor tivesse olhos abertos e ouvidos atentos. O que Deus responde para ele? Salomão, eu vou ter olhos abertos, ouvidos atentos, o meu nome eu colocarei ali e o meu coração eu colocarei ali. Sabe por quê? Porque Deus quer nos dar sempre a mais do que nós oramos. Está me ouvindo? Salomão pediu só olhos e ouvidos. Deus falou: vou te dar nome, te dar meu coração, te dar os meus olhos e os meus ouvidos. Por quê? Porque Deus sempre vai te responder a mais do que você ora. Lá em Efésios capítulo 3, verso 20, ele diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia! Essa é a realidade do nosso Deus. Nós pedimos algo e o Senhor responde aquilo e nos responde mais do que pedimos, porque esse é o nosso Deus. O nosso Deus é alguém que responde mais do que nós pedimos. Aleluia! Aleluia! Por isso hoje você pode orar. Por isso hoje você pode ter ousadia diante do Senhor para orar, porque Ele vai te responder mais do que você orou. Mais do que você orou. Você está orando apenas por uma mulher, né, de Deus. Deus vai te dar uma mulher, uma pastora, uma mulher que vai orar por você e vai ser bênção no seu ministério. Porque aquilo que você ora, Deus vai te dar sempre em abundância. Presta atenção nisso. Toda vez que você ora, Deus vai querer te abundar mais do que você está orando. Porque se você confia na bondade nele, Ele vai querer superabundar sobre a sua vida. Aleluia. E às vezes tem algumas coisas que acontecem ali nos evangelhos que me levam a pensar. E ali interessante é que lá nos 4 evangelhos tem um milagre que acontece nos 4. Em Mateus, em Marcos, Lucas e João. Que é a multiplicação dos pães e peixes. E se algum dos milagres é repetido nos 4 evangelhos, significa que aquilo é importante e que o Espírito quer que nós entendamos aquilo. E interessante que quando Jesus, então, vai multiplicar os pães e os peixes, lá em João 6, a Bíblia nos fala que o Senhor perguntou quantos pães tinham, e tinha ali com a criança 5 pães e 2 peixinhos, e a Bíblia diz, então, que o Senhor multiplicou isso. Só que algo me chama a atenção. Vamos ler essa parte, lá em João, capítulo 6, verso 11. O final desse versículo me chama muita atenção. Vamos ler lá para você entender. Olha só. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes. Olha essa parte aí, ó. É pequenininha, mas me chama muita atenção. Igualmente os peixes, quanto queriam. Olha só. Presta atenção. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Quanto ele queria? Não. Isso daí quebra todo o conceito religioso que muitos te ensinam. Não, meu querido, ora só o que é da vontade de Deus. Não, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Jesus multiplicou o pão e o peixe, o tanto que eles queriam. O tanto que eles queriam. João diz que Jesus deu tudo, ou o tanto que eles queriam. Isso quebra a ideia religiosa que diz que você pode receber só o tanto que Deus quer te dar. Mas não, meu querido, você pode receber o tanto que você quiser.
A Bíblia diz ali que eles receberam tanto que queria. Só que algo também continuou me chamando a atenção. Porque a Bíblia diz que eles comeram, se fartaram e ainda sobraram 12 cestos cheios. Por quê? Porque quando Deus faz na sua vida, Ele vai abundar, Ele vai trazer fartura, vai superabundar e vai fazer sobrar perto de você. E vai fazer você abundar e transbordar para outras pessoas. Esse é o nosso Deus. É aquele que você pode ir lá e pedir. Aleluia! E a graça, meu querido, ela coloca um fim nos nossos esforços humanos. Todas as pessoas apenas alimentaram, porque simplesmente se assentaram e acreditaram que Ele era bom e poderoso para multiplicar aquilo ali. Aleluia! Que você creia nisso também hoje. Que você creia que o Senhor vai te responder aquilo que você quer. Que você quer. Eu sei que muitos falam, mas o coração é enganoso. Meu querido, a partir do momento que você nasceu de novo, a Bíblia diz que Deus trocou o seu coração. Então sim, eu acredito que tudo aquilo que você deseja foi Deus que colocou. A partir do momento que você nasce de novo, a Bíblia diz que Deus trocou o coração. Enganoso é o coração do ímpio. Enganoso é o coração daqueles que não conheceram Jesus. Mas quando você nasce de novo, você tem, a Bíblia diz, um novo coração. Um novo coração te foi colocado. Então, o que vai acontecer? O Senhor vai colocar o querer dele na sua vida. Tudo aquilo que você está querendo, é o Senhor que está plantando isso dentro de você. Está me ouvindo? Aquilo que você tem sido um desejo dentro do seu coração, na verdade é o desejo de Deus dentro do seu coração. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Escute isso. Aquilo que o seu coração tem desejado nesses dias é desejo de Deus para você. Deus é que plantou isso dentro de você. Aleluia. Nós sabemos lá em Lucas 15, né? Temos ali algumas parábolas e um conto que Jesus fala, e um deles é a história, a famosa história ali do filho pródigo. E que na verdade lá em Lucas 15, o grande alvo ali, Deus é mostrar o pai generoso, o pai bom. Porque nós temos de dois lados, dois filhos complicados. Porque um é aquele que pede herança e vai embora. O outro é aquele que está dentro de casa e não valoriza a casa que tem e o pai que tem. E é interessante que a Bíblia diz então que o filho mais moço, que é conhecido por nós como filho pródigo, ele pede herança e ele sai. E a Bíblia então diz que ele, cansando e perdendo tudo que tinha, gastando tudo que tinha, ele volta para o pai. Ele tem o desejo de voltar para casa. Aí a Bíblia diz que o pai avistou ele de longe e correu em direção a ele. E quando então ele correu em direção a ele, ele abraçou, colocou novas vestes, um novo anel. E a Bíblia diz então que o pai se alegrou tanto que ele mandou matar um grande novilho para fazer um churrasco e uma festa. Porque aquele que estava perdido voltou para casa. Mas algo me intriga, e eu acho isso interessante, tem a ver com essa palavra. Quando o filho mais velho chega, a Bíblia diz que ele, ouvindo as festas, perguntou o que estava acontecendo. E a Bíblia diz então que ele não quis entrar dentro de casa. E aí a Bíblia fala então que o pai saiu de casa para tentar resolver qual que foi o problema do filho mais velho. Por que ele estava chateado? E vamos ler lá em Lucas capítulo 15, verso 29. Vamos ver o que esse menino ele fala e depois o que Jesus fala, né? Olha só. E ele respondeu ao seu pai: "Ô pai, há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado." Olha só, o tanto que o filho mais velho está chateado com o pai. Por que ele está chateado com o pai? Vamos ler de novo ali no verso 29? Porque ele acha que ele tem trabalhado demais. Ou seja, presta atenção nisso. A percepção do filho mais velho é que o meu pai é muito ruim. Meu pai não é generoso. Porque eu trabalhei esse tanto de anos, ele não me deu nenhum novilho. O meu irmão não trabalha e chega e ganha novilho. Qual que era a concepção que aquele irmão mais velho tinha? Que o pai não era bom. O pai não era bom. E aí então o pai fala no verso 31, né? Vamos ler o que fala no verso 31? Ele diz o seguinte: então lhe respondeu o pai: "Meu filho,
tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Aleluia. Você viu como o filho mais velho viu o pai? Ele o viu como homem duro e mesquinho. Ele acreditava que ele tinha que trabalhar para conseguir algo bom do pai. Ele não percebeu que a herança já era dele. Ele já tinha herança. Ele podia matar um gordo, um bezerro gordo a qualquer momento e desfrutar. Mas ele tinha uma imagem errada do pai. Porque ele achava que o pai não era tão bom. Eu quero te falar, nós temos a herança em Cristo. E você pode desfrutar tudo o que Deus tem para você. Tudo o que Deus tem para você. Deus é bom. Jesus é bom. E nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. E interessante é quando Deus, Ele tira os hebreus ali do Egito, Ele vai então colocar os hebreus ali, né, para a terra prometida, Canaã. E a Bíblia diz então que Deus deu uma promessa para eles. Deus falou para eles o seguinte: olha, vocês vão morar em cidade que vocês não edificaram, vocês vão beber em poços que vocês não cavaram, vocês vão comer de vinhas que vocês não plantaram, e vocês vão morar em casas que vocês não edificaram, que vocês não construíram. E aí interessante é que quando Moisés ouve isso, e eles então, de uma certa forma, duvidam que Deus é bom. Por que Deus daria isso tudo para eles? E aí a Bíblia fala que Moisés manda então 12 espias e vê sobre essa terra. E a Bíblia diz que dos 12 espias, 10 voltam e falam: olha, a terra lá é muito boa mesmo. A terra lá tem gigantes, tem muita gente ali. A terra lá é boa, mana leite e mel. Interessante, né? Que não só tem leite e mel, mas mana. Isso fala de abundância, de provisão. E aí os 10 espias chegam e falam: olha, mas é o seguinte, eu não acho que o Senhor vai nos dar, não. Eu não acho que Deus pode nos dar isso, não. Em outras palavras, será que esse evangelho é tão bom assim? Será que Deus pode nos dar tantas coisas boas assim? Será que eu não preciso ainda avançar, virar um pastor, deixar um monte de pecado, pagar um monte de promessa? Não é possível. Será que Deus vai me colocar naquela terra para me desfrutar o melhor de Deus na minha vida mesmo? E a Bíblia diz então que esses 10, eles duvidaram da bondade de Deus. E a Bíblia fala então que eles não entraram. Eles morreram no deserto. E daquela geração todinha que veio do Egito, só 2 entraram, que foi Josué e Caleb. Todos os demais morreram lá mesmo no deserto. Sabe por quê? Porque eles duvidaram da bondade de Deus. Quando você duvida da bondade de Deus, você vive num deserto na sua vida. Você vive num deserto. Deus está falando: olha, eu deixei os gigantes ficar lá por um tempo. Os gigantes ficaram lá por um tempo. Esses gigantes, e eu acho isso magnífico. Porque não é à toa que Deus deixou os gigantes lá. Por que Deus deixou os gigantes lá por um tempo? Porque Ele queria que aqueles gigantes construíssem poços fundos, casas grandes, vinhas enormes. Para quem? Para quando tiver tudo pronto, Deus expulsasse os gigantes e o povo dele pudesse desfrutar. Aleluia! Oh, como isso é poderoso! Deus deixou os gigantes trabalharem, fazerem tudo. Quando tudo ficou pronto, Deus falou: agora vocês vazam, porque quem vai desfrutar vai ser o meu povo. Assim também Deus vai fazer com você, meu querido. Deus vai te dar muitas coisas. Deus vai te fazer prosperar financeiramente, avançar na sua igreja, avançar na sua empresa. Isso não depende de você, é apenas porque Ele é bom, porque o Senhor é bom conosco. A terra era do Senhor e Ele falou para os gigantes: sai daí, porque é meu povo que vai desfrutar. Deus permitiu os gigantes lá antes, porque aqueles gigantes, eles iam construir casas enormes, vinhas extensas, poços fundos, para que depois o povo de Deus pudesse desfrutar daquilo lá. Aleluia! A terra era tão abundante naquela época, que a Bíblia diz que eles passaram ali perto e tiraram um cacho de uva. E aquele cacho de uva era tão grande que a Bíblia diz que eles teve que colocar uma vara e 2 pessoas carregarem um cacho de uva. O tanto que aquela terra era abundante. E o interessante é que até hoje, esses 2 homens com a vara e um grande cacho de uva é um símbolo do turismo de Israel. E aí a Bíblia diz que quando Caleb e Josué acreditaram que Deus é bom, e eles falaram, subamos e possuamos, porque o Senhor nos tem dado
a terra. Os dois acreditaram que Deus era bom o suficiente para dar para ele coisas boas. Sabe o que a Bíblia fala? Lá em Números, que eles ouvindo isso, eles quiseram apedrejar Josué e Caleb. Sabe por quê? Presta atenção nisso. Todo mundo que prega a graça e que prega a bondade de Deus vão receber pedrada. Tá me ouvindo? Todo mundo que mostra o quão Deus é bom e o quão Ele pode fazer grandes coisas vão receber pedrada. Tá me ouvindo? Se você está recebendo pedrada, meu querido, por causa do evangelho que você prega, parabéns, você está pregando o evangelho certo. Porque quando nós pregamos assim como Josué e Caleb, eles acreditaram que Deus poderia levar eles para a terra prometida. A Bíblia diz que eles quiseram apedrejar. Pessoas já têm ido lá no meu Instagram e criticado. Esse evangelho que o Roger prega é muito fácil. E cadê a cruz? Cadê as coisas? É que eles não entendem que é Jesus fazendo tudo por nós. Até a cruz que eu tenho que tomar, Ele toma através de mim. Não existe esforço humano nenhum. Nem a cruz que você tem que tomar é você que toma. É Ele através de você que toma a cruz. Porque no evangelho verdadeiro não tem esforço humano. Tem apenas descanso. Por isso que Hebreus fala, resta, o que nos resta? Resta, por fim, portanto, entretanto, só isso, resta um descanso para o povo de Deus. Amém? Então, aquelas pessoas quiseram apedrejar aquilo lá. Vão querer apedrejar quem crê na bondade de Deus. Vira para as pessoas, para você ver, e fala que você acredita que a sua igreja vai chegar a 50 mil membros. Elas vão virar para você e falar, mas como? Você fala, não, somente pela bondade de Deus. Elas vão duvidar, elas vão querer apedrejar, vão querer criticar. Acredite, meu querido, quando você prega a graça e a bondade de Deus, eles vão apedrejar você. Quando você pregar a bondade de Deus, eles vão apedrejar você. Cuidado com os teólogos que estão pregando demais e estão preocupados demais com a lei, com a doutrina, com as regras da igreja, com as visões individuais e esquecem de falar de Deus e da sua bondade. Eu quero te perguntar, você que é teólogo, quantas pessoas vão ser salvas através das suas aulas de teologia? Quantas pessoas vão ser salvas através dos seus embates doutrinários e teológicos na internet? Pouquíssimos, se tiver. Mas quantas pessoas vão ser salvas quando você pregar a bondade de Deus? Por isso, fale da bondade de Deus. Meu querido, algumas pessoas elas vão para o inferno porque elas não acreditam que Deus é bom. Elas não acreditam que Deus é bom. Mas Deus é bom. Aleluia. Você consegue entender o tanto que eu estou te provando na palavra? O tanto que o Senhor é bom e Ele quer fazer em abundância na minha e na sua vida. Deus não está te escondendo nada, Deus não está te limitando. Ao contrário, Deus quer te abençoar de forma abundante. Deus quer que você amadureça, cresça, mas acredite, Deus está preparando coisas abundantes e poderosas para você. Não porque você pode, porque você é bom, porque você merece, mas porque Ele é bom, porque Ele pode e porque Ele é seu Pai amoroso e Ele quer fazer você desfrutar da terra, desfrutar do melhor da terra, em nome de Jesus. Você consegue entender isso? Isso é poderoso. Esses dias eu ouvi alguém falando, né? Roger, mas é o seguinte, existe o evangelho da salvação, esse é o evangelho da graça. Então, quando alguém crê em Jesus, beleza, ele está indo no evangelho da graça. Mas existe o outro evangelho, que é o evangelho do reino. Então, um é o evangelho para converter e o outro é o evangelho para manter. Eu fiquei pensando, falei, gente, que loucura é essa? Como que existe um evangelho para converter e o outro para manter? E alguns fazem distinção, porque eles acreditam que existe o evangelho da graça e o evangelho do reino. Eu lendo a palavra, eu descobri que não existe, não tem diferença entre o evangelho da graça e o evangelho do reino. E quando Paulo está saindo lá de Éfeso, e ele vai dar suas últimas palavras aos líderes de Éfeso, de uma grande igreja que ele começou, vamos ler lá o que Paulo fala para eles? Lá em Atos capítulo 20, verso 24 e 25, que inclusive é um dos versículos que mais me chama a atenção, porque inclusive o meu chamado está dentro desse versículo de Atos 20, 24. Vamos ler, olha só o que fala. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o que, irmãos? O evangelho da graça de Deus. Verso 25, olha só.
Agora eu sei que todos vós, em cujo meio saí pregando, o que Paulo pregou agora? O reino. Ou seja, o evangelho da graça é a mesma coisa que o evangelho do reino. Não existe distinção, não tem diferença. O mesmo evangelho, que é o evangelho que você converte, que é o da graça, é o mesmo evangelho que você mantém. Não existe dois evangelhos. E interessante que a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim paz, alegria e justiça no seu coração. Ou seja, exatamente os frutos do evangelho da graça. O evangelho da graça e o evangelho do reino são a mesma coisa. Paulo fala sobre isso. Amém? Então não existe diferença de evangelho. Aleluia. Você está entendendo isso? É interessante aqui, quando Jesus ele vai falar sobre a parte ali da parábola do semeador, e quando Jesus vai falar sobre o semeador, ele fala em Mateus, Marcos, Lucas. Mas especificamente em Lucas, quando ele fala, ele termina falando que, depois da parábola do semeador, ele fala o seguinte, que aquele que recebeu a luz na sua candeia, ou seja, ele recebeu luz, ou seja, revelação, ele não vai ser colocado debaixo da cama, mas sim nas alturas. Vamos ler esse versículo? Lucas, capítulo 8, verso 16. Lucas 8, verso 16. Ninguém, pois, de acender uma candeia, cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Meu querido, quando a luz de Deus, a revelação de Jesus vem sobre você, Deus não vai te esconder debaixo de uma cama ou debaixo de uma coberta ou coisa do tipo, ou debaixo de uma mesa. Deus vai te colocar em posições altas. Tá me ouvindo? Se você prega o evangelho de Jesus, o evangelho da graça, se você está tendo luz na sua candeia, Deus não vai te colocar debaixo da cama. No momento certo, Ele vai te colocar numa plataforma para várias pessoas ouvir. Mas não é sobre você, é sobre a mensagem que você prega. Aleluia! Então pregue cada vez mais a graça. Quanto mais você pregar isso, mais as pessoas serão impactadas, transformadas e mudadas de vida. Amém? E eu estava reparando mesmo, aonde na palavra de Deus, nos evangelhos, ficou registrado que Jesus ficou irado. Aonde nós temos na Bíblia que fala que Jesus ficou irado. E eu sei que muitos acreditam que Jesus ficou irado ali naquele momento onde ele entra no pátio do templo, ele levanta então ali as mesas, né, levanta ali o dinheiro das pessoas, dos cambistas que estavam ali, e algumas pessoas falam, Jesus estava irado naquele momento. Jesus ficou irado naquele momento. Mas é interessante que a Bíblia não diz que Jesus estava irado. Nós acreditamos nisso, eu também acredito. Mas isso é uma presunção nossa. A Bíblia não fala que Jesus estava irado naquele momento. Nós entendemos porque, por causa da atitude que ele teve, ele possivelmente estaria ali irado. Mas só existe um lugar nos 4 evangelhos que a Bíblia diz que Jesus estava irado. Olha que coisa tremenda. E nesse lugar onde fala que Jesus estava irado, nós devemos parar e estudar. Nós devemos então entender por que Jesus estava irado naquele momento. E o que levou Jesus a irar? E presta atenção, o que levou Jesus a irar naquele dia, faz Jesus irar hoje também. Porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que fez Jesus irar naquele dia, faz ele irar hoje também. Só tem uma coisa nos 4 evangelhos que a Bíblia diz que Jesus irou. Vamos ler isso lá? Está lá em Marcos capítulo 3, verso 1 ao 6. Marcos, vamos lá? De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse-lhe Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Interessante, né? Jesus fala para ele, vem para o meio, não foi no cantinho, vem para o meio. Continua. E aí, então ele perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-lhes ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração,
disse ao homem: estende a mão. Estendendo-a, a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tiraram a vida. Volta no verso 5. Olha só. Olhando-os ao redor, indignado e condoída. Agora olha para mim. Essa palavra aí no verso 5, indignado, no original ela significa orge. E orge no grego original significa irado, muito irado. Não é só irado, é muito irado. Então, é nesse exato momento, eu sei que quando a gente traduz para o português, nós colocamos ali como indignou, como se fosse só apenas uma revolta, mas não, é o único lugar na Bíblia, e não foi bem traduzido aí, a melhor palavra seria muito irado. Jesus ficou então muito irado, e a Bíblia fala exatamente que Jesus então fica irado naquele momento. E se você olhar, o que levou Jesus se irar naquele momento? O que levou Jesus ficar tão irado naquele momento? Eu te falo, olha, presta atenção nisso daqui, olha aqui para mim. O que levou Jesus se irar naquele momento? Simples, Jesus se irou porque faltou graça da parte dos fariseus sobre aquele rapaz da mão ressequida. A Bíblia diz que aqueles fariseus perguntaram: mas espera aí, mas não é lícito curar no sábado? Vocês vão deixar de fazer o bem ou o mal? Como assim? Vamos ler novamente, só para você entender. Coloca no verso 4. Olha só. E eles, olha lá, então lhes perguntou. Eles perguntou para Jesus: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-las? Mas eles ficaram em silêncio. Jesus pergunta para eles então: e aí, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Mas eles ficaram em silêncio. Por quê? Porque eles não tinham graça. Eles estavam pensando mais na lei do que na bondade de Deus. Aí a Bíblia diz então que Jesus ficou irado. E da mesma forma que Jesus irou naquele dia, Jesus ira quando nos falta graça no nosso agir e no nosso falar. Quando nós não temos graça das pessoas. Quando pessoas vêm para nós e muitas vezes tropeçaram em pecado, nós somos duros. E nós somos rude. Nós somos bravo, taxativo, excluímos, expulsamos. Nos falta graça. E isso com certeza faz Jesus irar. Talvez nós pensamos que um bom episódio para Jesus irar seria talvez no adultério. Seria quando aquela mulher, como diz a Bíblia, aquela mulher foi pega no adultério, e quando ela chega ali em Jesus, aquele seria o episódio para de fato Jesus se irar. Mas interessante, Jesus não se ira quando uma pecadora foi até ele. Jesus não se ira quando uma mulher estava traindo e chega diante dele. A Bíblia fala que Deus não se irou. Mas quando os religiosos impediram a graça de Deus de fluir sobre a vida daquela pessoa, a Bíblia diz que Jesus irou. Porque Jesus ira, até hoje, quando faltamos com graça. Está me ouvindo? Quando faltamos com graça. O que deixou Jesus irado naquele dia, deixa também hoje. Quando as pessoas não têm graça no agir e no falar, isso com certeza deixa Jesus irado. Lá em Efésios capítulo 4, verso 30, vamos ler o que a Bíblia diz? Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. Essa palavra, entristeçais o Espírito de Deus, no original grego, a palavra significa lupel. E essa palavra lupel é a mesma de condoído. Vamos voltar agora lá em Marcos. Marcos 3, verso 5. Volta lá para mim, por favor. É a mesma palavra, olhando ao seu redor, indignado e condoído, ou seja, muito irado e entristecido. A palavra para conduído no original é sulupeio. E esse su é o acréscimo do com. Ou seja, olha aqui para mim para você entender. O que entristece o Espírito Santo? O mesmo que entristece a Jesus. O que entristeceu a Jesus? Impedir a graça de Deus de fluir na vida daquelas pessoas. E isso também impede o Espírito Santo. O que impede Jesus, o que entristece Jesus, entristece também o Espírito Santo, porque na verdade os dois são um.
E se os dois são um, o que mexe com um, mexe também com o outro. Agora, é interessante, porque onde a Bíblia fala em Efésios, não entristeçais o Espírito Santo, vamos olhar no verso 29, o que fala antes do verso 30? Olha só o que fala no verso 29. Efésios 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim faça o que, irmãos? Transmita graça aos que ouvem. Aí verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo. Quando não sai graça da sua boca, você entristece o Espírito Santo. Quando não sai graça, perdão, bondade da sua boca, se você é um líder, se você cuida de pessoas, quando não sai graça, o Espírito Santo entristece. Na cabeça de muito, entristecer o Espírito Santo seria cair em pecado. Mas não é isso que a Bíblia fala. O que entristece o Espírito Santo é limitar a bondade e a graça de Deus na vida das pessoas. Você quer entristecer o Espírito Santo? Pregue uma palavra que Deus está irado. Você quer entristecer o Espírito Santo? Fala que Deus abandonou aquela pessoa. Você quer entristecer o Espírito Santo? Fala que Deus passou daquela pessoa. Você quer se entristecer do Espírito Santo? Fala que Deus desistiu de perdoar aquela pessoa. Você quer entristecer o Espírito Santo? Fala que Deus esqueceu e abandonou aquela pessoa e o chamado que ela tinha. Você quer entristecer o Espírito Santo? Fale da lei, mas não fale da graça. Mas você quer alegrar Jesus e ao Espírito Santo? Fale da bondade, do perdão, da graça, da longanimidade, da paciência e da abundância e da justiça de Deus. Aí você alegra ao Pai, alegra a Trindade. Quando avisa e quando fala que está tudo resolvido. Isso alegra com certeza a Trindade, meu querido. Não falar da graça entristece o próprio Deus. Amém? Está me ouvindo? E por outro lado, esse foi o momento onde Jesus ficou irado e entristecido. Mas existe outro lugar na Bíblia, que a Bíblia também fala, que Jesus ficou muito triste. Vamos ler isso lá? Isso está lá em Marcos capítulo 10, verso 13 ao 16. Marcos 10, do 13 ao 16. Vamos lá. Olha só o que diz. Eu já estou terminando. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos repreendiam. E essa palavra no original, repreendiam, é uma palavra muito severa. E ela significa afastar severamente. Ou seja, quando as crianças estavam vindo até Jesus, os discípulos afastaram severamente. Jogaram para o lado ali as crianças. E aí vamos ver o que acontece. Continuando, verso 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Essa palavra também não foi a melhor traduzida, porque isso significa muito triste, ou muito ofendido, ou desagradado, ou insatisfeito. Jesus, porém, vendo isso, entristeceu-se muito e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como a criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as no braço, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Interessante que essa palavra entristeceu, no original ela significa aganacteo. E agan é muito, e kiteo significa insatisfeito, muito ofendido, muito triste, desagradado. E, ou seja, Jesus, olha para mim, ficou muito triste pela falta de graça dos discípulos com as crianças. Quando os discípulos impediram as crianças de ir para ele, Jesus ficou muito triste. E por isso que a Bíblia fala que ele indignou-se, ou seja, ele ficou muito triste. A Bíblia diz que os pais, vamos ler novamente no verso 13, os pais queriam que Jesus apenas tocasse. Vamos ler essa parte? Eles trouxeram algumas crianças para quê, irmãos? Para que as tocasse. Os pais daquelas crianças levaram elas só porque elas queriam que Jesus tocasse nelas. Só isso. Mas, volta para mim, por favor. Mas a Bíblia é muito clara. Olha só o que Jesus fala. Os pais pediram para que Jesus só tocasse. O que Jesus faz?
A Bíblia diz que Jesus, vamos ler no verso 16, então tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Os pais queriam que só a tocasse. Jesus colocou elas nos braços, tocou nelas e abençoou elas, porque Deus sempre faz abundância, mais do que nós pedimos, pensamos ou até mesmo desejamos. E essa palavra tomou-as nos braços, no original significa enakinalizonai, que é uma palavra que significa abraçar, ou seja, Jesus parou e abraçou aquelas crianças. Jesus os abraçou. Os pais pediram só para tocar, apenas um toque, mas Jesus deu muito mais, respondeu muito mais, porque esse é o nosso Deus, é um Deus que faz muito mais. Aleluia! Você consegue entender? E a última coisa que eu vou te falar, para a gente finalizar, para nós finalizarmos antes de eu ir para a oração, eu quero te falar, Jesus é bom. Eu te provei em vários lugares aqui, eu te provei em vários versículos bíblicos, o tanto que Jesus é bom. Jamais duvide da bondade de Deus. Jamais duvide do que Deus pode fazer na sua vida, através de você e por você. Deus não depende dos seus esforços, da sua obediência ou do seu nível de santidade para te abençoar. Ele quer te abençoar porque Ele é bom. Ele quer te prosperar porque Ele é bom. Ele quer fazer crescer sua família, sua empresa, seu negócio, a sua igreja, porque Ele é bom. Mas apenas peça. Peça e acredite nisso. E para finalizar, lá na cruz, a cruz, ela é a prova da bondade de Deus. Está me ouvindo? A cruz é a prova que Deus é bom. Na cruz, Jesus foi destituído de tudo e de todos os seus bens. Na cruz, a última coisa que Jesus tinha era uma túnica, que possivelmente a túnica era muito bonita, possivelmente costurada pela própria mãe, por Maria. Era uma túnica chique. Era a última coisa que ele tinha. E a Bíblia então fala que eles tiraram a túnica, ou seja, Jesus ficou pelado ali na cruz. Jesus morreu ali pelado na cruz. Jesus ficou pelado 2 vezes na Bíblia. A primeira no pátio, para levar as chibatadas ali, e a segunda na cruz. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção nisso. Jesus, a nudez de Jesus, nos cobriu da sua justiça. Jesus ficou nu para que nós fôssemos cobertos da sua justiça, da sua bondade e do seu perdão. A Bíblia diz que os soldados romanos tiraram ali as vestes e repartiram, para exatamente se cumprir o que diz as Escrituras. Mas é interessante aqui, a cruz é a prova da bondade de Deus. O dia que você duvidar que Deus é bom, lembre-se da cruz. Olhe para a cruz, que você vai entender o tanto que Deus é bom. Porque se Ele entregou o seu próprio Filho, o seu Filho unigênito, Ele fará grandes coisas por nós também. Você sabe o que é entregar o próprio Filho? É entregar a coisa mais valiosa que tem. A Bíblia não diz que Deus não entregou um anjo, um animal ou uma joia preciosa para nós. Não, não. A Bíblia diz que Deus entregou o seu Filho, o seu único Filho, o seu unigênito. Entregou ao nosso favor. A cruz é a prova que destrói toda mentira de Satanás, que Deus não é bom. Porque se Ele foi ao ponto de morrer por mim e por você, Ele não vai negar mais nada. Se Deus se dispôs a morrer por nós, Ele também não vai negar mais nada. A cruz, ela é exatamente o símbolo da bondade de Deus na nossa vida. Nós não podíamos, nós não merecíamos, nós não teríamos como se não fosse por Ele. Mas como Deus é bom, Ele então morre na cruz, no meu e no seu favor. A Bíblia diz que todos nós nascemos em pecados. Todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós carecemos da glória de Deus. E nós precisamos então de um Salvador. E Ele é bom, acredite. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus vai fazer grandes coisas sobre a sua vida. Que é só o começo de tudo aquilo que Deus vai fazer sobre a sua vida, sobre a sua igreja. Acredite, Deus é bom. Deus não precisa de você para ser bom com você. Deus é bom porque Ele é bom. Deus é bom. Você lembra aí na multiplicação dos peixes, dos pães, ele multiplicou o tanto que o povo queria.
Você lembra aí quando Salomão pediu 2 coisas, Deus deu 4. Você lembra aí cada exemplo desse, cada exemplo dessa palavra, nós entendemos a bondade de Deus sobre nós. Nós vemos ali Jesus irado quando os discípulos impedem as crianças de chegar. Nós vemos ali Jesus muito entristecido quando as pessoas não querem curar as outras, porque preferem a lei do descansar no sábado do que ver a outras pessoas bem. Eu quero te falar uma coisa, meu querido e minha querida. Deus é bom comigo e com você. E Ele quer fazer grandes coisas na sua vida, no seu ministério. Ele quer fazer grandes coisas em você e através de você. Não olhe para o seu passado, não olhe para as suas quedas, não olhe para os seus medos, as suas incredulidades. Olhe e descanse apenas no Senhor, porque Jesus é bom. E se algo ainda não aconteceu na sua vida, creia que já foi liberado para acontecer. Não duvide nunca da bondade de Deus, porque senão você vai cair no mesmo engano que Adão e Eva caíram lá atrás, achando que Deus guardou alguma coisa para não te dar. Mas a primeira palavra que Deus falou ao homem foi: comerás livremente. Eu quero falar isso para você. Você está livre. Você está livre para desfrutar do melhor dessa terra. A ideia de Deus lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden, não mudou para você hoje. Deus quer que você coma livremente, que você desfruta livremente, que você prospere livremente, que você cresça livremente. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você nesta manhã. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Jesus. Eu quero orar nesta manhã para que o Senhor, ó Deus, remova da nossa mente toda mentira do diabo que fale que o Senhor não é bom. Nós queremos anular esse sofisma e essa mentira. E nós confiamos, Jesus, na tua bondade. O Senhor mesmo, ó Deus, é bom. Ó Deus, nosso Pai Santo, se o Senhor nos deu a Jesus Cristo, o Senhor nos dará com Ele graciosamente todas as coisas. Jesus, por isso nos dá hoje a casa, o carro, o ministério, o crescimento, o avanço, a empresa, a direção, a sabedoria, tudo aquilo que necessitamos e precisamos. Nos dá, Jesus, não por causa de nós, mas porque o Senhor é bom. Nos dá, Deus, tudo aquilo que o Senhor possa nos dar. Nós queremos, ó Deus, receber e receber em abundância. A tua palavra diz mesmo que o Senhor mesmo falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por isso, Jesus, nessa manhã, nós queremos entregar as nossas vidas ao Senhor e confiar na tua graça e na tua misericórdia e na tua bondade sobre nós, porque o Senhor é bom. Até as piores tragédias que aconteceram conosco, no nosso presente ou no nosso passado, o Senhor é tão bom que o Senhor reverte isso ao nosso favor. O Senhor transforma uma desgraça em testemunho. O Senhor transforma uma queda em um livro. O Senhor transforma, Jesus, aquilo que mais nos incomodou e nos entristeceu em algo poderoso para libertar e transformar pessoas. Porque o Senhor é aquele que é especialista em transformar maldições em bênçãos. O Senhor é aquele que é especialista em derramar a abundância de graça e a abundância de bondade sobre nós. Por isso, Jesus, nós queremos declarar nesta manhã que o Senhor é bom. Jesus é bom. Jesus é bom. E tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida vai cooperar para o nosso bem. Porque Jesus é bom. Em nome de Jesus. Diga comigo, fala: Jesus é bom. Mais uma vez, fala: Jesus é bom. Pela última vez, Jesus é bom. Aleluia. Creia nisso. Eu te dei vários embasamentos bíblicos, o tanto que Jesus é bom. E a partir de hoje, ore com ousadia, que Deus vai fazer muito mais daquilo que você pediu, pensou ou desejou. Deus te abençoe. Nos vemos aí no próximo domingo, no próximo culto online, em nome de Jesus.